Olá, ilustres cidadãos. O vosso querido e estimado curandeiro das estrelas está de volta com mais um assunto interessante. Hoje quero falar com vocês sobre o bullying. E porquê? Porque realmente, quando eu andava na escola, nos tempos em que eu era miúdo, nem sequer existia esse nome. O bullying, na minha altura da escola, o nome chamava-se levas nas trombas e calas-te, porque se não te calas depois levas mais. Porque é que é muito importante eu tocar neste assunto? Mais uma vez eu vou falar um pouco da minha experiência de vida. A experiência é essa, por tudo o que eu passei, foi por isso que Deus me escolheu para ser um dos seus curandeiros. Ele deu-me o dom que Ele me deu, não foi por acaso, e com essa missão de ajudar os outros. Até já pensei em fazer uma missão de paz através da Unicef, como auxiliar, voluntário, mas são tantas burocracias que eu acabei por não engraçar nessa aventura. Mas o ponto que nos traz, vou explicar. Então, esta é uma das partes mais cruéis que nós temos aqui em Portugal. A gestão está muito mal feita. Em todo o meu percurso escolar, enquanto criança e adolescente, nunca tive nenhum acompanhamento. Não houve ali um profissional que tivesse um, a questão detalhada de ler o meu processo e perceber que eu era órfão de pai e, para além disso, vivia numa situação com padrasto e que, com a certeza absoluta, são tão profissionais. Se estudaram e têm um diploma, deveriam saber à partida que isso tem todas as condições para gerar problemas e revoltas na criança. Não, nunca tive que me desenrascar sempre sozinho. E depois o bullying, pior ainda. Eu sou um homem de estrutura baixa, para um português sou baixo, tenho 1,65 m. Então, na altura da escola, eu era então praticamente um anão à beira das outras crianças. E as crianças são cruéis, elas não têm filtros. Se nós temos muitos adultos com problemas de cabeça que não sabem filtrar aquilo que fazem, aquilo que dizem, imaginemos nós uma criança sem filtros que faz e diz tudo o que quer. E depois com essas revoltas nas casas deles, como eu também já falei noutros vídeos, sobre pais separados, pai que é agressivo e que trata a família com violência doméstica, ou a própria mãe, que também muitas vezes há casos de que são a própria mãe que faz problemas, que gera problemas em casa, por bola de neve, a criança leva para a escola e descarrega nas outras crianças. Ok, e eu tinha boas notas, até certa altura eu tinha boas notas, enquanto eu estava na inocência da vida, mas depois, a partir do momento em que eu me apercebi que em minha casa havia os problemas que havia, o homem que estava com a minha mãe não era meu pai, o meu pai não sabia porquê, mas não me queria conhecer, tinha abandonado a minha mãe, isso já gerou ali uma revolta muito grande, e como se isso não fosse suficiente, na escola, para além de os mais velhos verem a mim um elemento pequenino, fraco, frágil, ser perfeito para descarregarem em mim a sua raiva e os seus nervos e a sua má conduta e a parte do diabo que traziam dentro deles. Ainda se juntava o facto de eu ter boas notas, de eu me desenrascar bem na escola, e a matemática, onde praticamente toda a gente escorrega, eu até me desenrascar bem, mesmo sem estudar lá ia conseguindo passar. E então eu sofria bastante de bullying. Sofria bastante de bullying. Eu tive que começar a tomar outra atitude. Digamos que as revoltas todas em si acabaram por obrigar-me a afastar-me dos estudos, a afastar-me da boa conduta e, sinceramente, os últimos anos de escola só foram bons porque tive então depois a sorte de conhecer aquele que eu considero até hoje o meu melhor amigo, a pessoa mais inteligente que eu conheci até hoje, que era então um adolescente que já tinha chumbado uns poucos de anos, mas que era um ser maravilhoso.
um ser maravilhoso. Eu fiz amizade com ele ali por volta do oitavo ano. Então depois no meu oitavo e no meu nono ano ele já me protegia e por ele me proteger já não sofria de bullying, já não me faziam mal e fiz uma amizade que levo para a vida com esse homem, apesar de ele ter a vida dele e eu ter a minha, porque depois os caminhos separaram-se, mas vivi com ele inúmeras aventuras. E ainda hoje eu digo, já lidei com mais de 30 nacionalidades diferentes e não conheço ninguém mais inteligente do que ele. Eu próprio me considero super dotado e ou ele está ao mesmo nível que eu de inteligência, ou até pode ser que ele supere a minha inteligência. Porque ele foi e é realmente o ser humano mais inteligente que eu conheci na minha vida. Só que ele, em vez de utilizar a sua força e a sua inteligência para fazer o mal, ele defendia os inocentes, defendia as crianças frágeis. E era isso que a escola devia fazer. A escola não protege as crianças frágeis e inocentes. Isto é um problema grave que nós temos em Portugal. Eu acabei por contar aqui um pouco da minha história, por realçar este meu amigo, e toda esta história vai ao encontro de muitas crianças por Portugal inteiro e, em outros casos, é pelo mundo inteiro, que não têm quem os defenda. Então, como toque final desta conversa, o meu conselho para vocês é o seguinte: independentemente dos vossos filhos gostarem ou não gostarem, mais rapidamente possível que eles possam, coloquem os vossos filhos a aprender uma arte marcial, qualquer que seja, para aprender minimamente defesa pessoal e para se tornarem rijos, a poderem apanhar uma chapada e manterem a firmeza, e se eles se conseguirem defender, para se defenderem, porque o mundo é cruel. As escolas não querem saber de nós para nada praticamente, nem escolas nem ninguém. Somos nós por nós e parece um anjo de vez em quando, como apareceu este meu amigo, que é o Alexandre, e que Deus o abençoe, aqui com a cruz do meu avô, que já morreu e que me deixou aqui esta cruzinha para me proteger do diabo e do mal, e que vai fazer toda a diferença na vida dos vossos filhos. Não é bater como forma de provocação, mas sim de proteção e de QO. E com mais este assunto eu me despeço de vocês. Não se esqueçam de serem felizes, fazer o bem e que Deus vos abençoe.